Fala, meus amigos, minhas amigas, ligados aqui no Dois Toques, a casa do futebol. Ontem retomada do Campeonato Brasileiro com muitos jogos, Sul-Americana. O Campeonato Brasileiro já voltou desde a semana passada, né? Mas ontem, com a maioria, anteontem, né? Com a maioria dos jogos envolvendo a maioria dos times. E hoje tem jogo atrasado da 10ª rodada, tem mais Campeonato Brasileiro, tem mais Copa Sul-Americana. A gente vai dar um destaque aqui, é claro, para as vitórias de Palmeiras e Flamengo. O campeonato vai mostrando que apenas essas duas equipes vão brigar mesmo pelo título brasileiro. O Palmeiras mantém os 7 pontos de diferença e o Flamengo tem um jogo a menos contra o Mirassol. O Flamengo trabalhando aí, se agarrando nessa esperança do jogo a menos para diminuir a diferença para 4 pontos. Vamos falar da ascensão do Atlético Paranaense, da ascensão do Cruzeiro e, é claro, Copa Sul-Americana, Vasco também jogando. A gente vai falar sobre tudo isso, mas eu peço para você, nesse balanço geral aqui no Dois Toques, para você se inscrever no nosso canal, para você deixar o seu like nesse vídeo, compartilhar com aquele seu amigo vascaíno, flamenguista, palmeirense, porque aqui a gente não só comenta o jogo, né? Para comentar o jogo você escuta aí em qualquer lugar. A gente também vai falar aquilo que normalmente na crônica não vai sair, né? Bom, primeiro começar pela vitória do líder Palmeiras, né? Muita gente reclamando da estreia do Alexander Barbosa. Muita gente. Ontem fiz uma live e um torcedor do Palmeiras, ao vivo, reclamando, não é possível que o Alexander Barbosa seja um jogador desse tipo. O cara vai com tudo na marcação, fica vendido e o Palmeiras leva um gol por erro desse tipo de marcação. Um lance bobo, o cara leva cartão amarelo, tá fora do próximo jogo. Gente, esse é o Alexander Barbosa. O torcedor do Palmeiras talvez só tenha acompanhado os melhores momentos do jogador. Só tenha acompanhado os melhores momentos do Botafogo. Ou partidas entre Palmeiras e Botafogo, né? E o Alexander Barbosa é esse zagueiro que não mede consequências. Ontem o Palmeiras, por exemplo, por falta de peças, jogou com 3 zagueiros. E contra o Curitiba até deu certo, né? Até deu certo. Primeiro tempo o Palmeiras virou 2-0, já praticamente garantindo a vitória, né? Mas um sistema de 3 zagueiros do Abel Ferreira não necessariamente é um sistema defensivo, porque os alas ficam muito soltos, os meias também ficam muito soltos, né? Marlon Freitas, por exemplo, tem uma liberdade muito grande para iniciar jogadas, e a gente sabe que o Marlon Freitas marca mal, né? Então com 3 zagueiros o time fica mais protegido. Mas ontem nem precisou, né? O Curitiba, que até faz um campeonato bom, talvez não consiga sustentar essa boa campanha do primeiro turno nesse segundo turno, já que não tem jeito. A história de todos os campeonatos brasileiros é essa. Primeiro turno de uma equipe média pode até ser consistente, mas no segundo turno, quando todo mundo se reforça e esse time não, porque não tem recurso, às vezes até perde um jogador, a tendência é, vou dizer, ladeira abaixo, mas é perder posições. É claro que jogar contra o líder dentro de casa é sempre complicado, né? Mas o Curitiba mostrou pouca força e o Palmeiras mostrou que não é preciso tanto para poder manter a sua gordurinha na liderança. É claro, se o Flamengo venceu o Mirassol, 4 pontos já é complicado, né? Já é preciso gerir com inteligência, né? Porque não são 7, não são 10. O Palmeiras chegou a ficar com 10 pontos de diferença antes do Flamengo jogar. O Flamengo jogou, venceu a Chape, né? Um resultado óbvio, diminuiu para 7, o Flamengo com um jogo a menos. Esse jogo contra o Mirassol é no Maracanã, tá? Mas falando aqui mais uma vez da estreia do Barbosa, o Barbosa ontem, de acordo com o app da SofaScore, que você pode baixar no seu celular, o app da SofaScore, é muito bom. Você pode ver desempenho, comparar desempenhos, nota de jogadores, né? O Barbosa foi a menor nota do time do Palmeiras, né? Ele foi a menor nota, porque realmente foi uma estreia, de acordo com a própria torcida alviverde, meio atabalhoada. Esse é o Barbosa. Um sistema de 3 zagueiros, talvez isso deixe o Barbosa ainda mais atabalhoado, ou mais confortável para fazer das suas, né?
Então o gol do Curitiba nasce desse bote errado, né? Nasce dessa jogada muito típica do Barbosa, né? E o Palmeiras acaba tomando um gol que não prejudicou, né? Já estava 3-0, acabou que o gol não prejudicou, mas a torcida do Palmeiras ficou com a pulga atrás da orelha. Será que esse cara vai fazer isso todo jogo? Enfim, a tendência é que o Barbosa não seja titular quando o Palmeiras tiver todas as suas peças à disposição. Mas ontem, realmente, o Palmeiras estava muito desfalcado, precisou usar o esquema de 3 zagueiros, que agradou ao Abel Ferreira. Tá certo? Falando em ex-jogador do Botafogo, o Arthur, Tutuquinha, fez um gol de falta, bonito gol do Arthur ontem, hein? Parece que o Arthur se descobriu lá no São Paulo. O problema é que o São Paulo não consegue render, né? O Arthur até tá jogando bem. Tá jogando bem, entrou bem, titular absoluto, virou o cara de cobrança de falta. Nunca bateu uma falta no Botafogo. Lá no São Paulo é o dono da bola parada. E já fez o gol, né? Um belíssimo gol de falta do Arthur. São Paulo abriu o placar, 1-0. Em 5 minutos, a carruagem virou abóbora. Impressionante a desatenção do time do Dorival Júnior. O Atlético Paranaense que vem fazendo uma campanha surpreendente. Surpreendente. Ah, mas sempre foi forte. Há muito tempo que não é forte. Já bota tempo aí que não é forte, nem dentro nem fora de casa. Fez uma campanha de rebaixamento em 2024, rebaixamento, jogou a Série B em 25 e retornou esse ano. E olha que trabalho espetacular que o Odair Hellmann está fazendo à frente desse time comum. É um time comum, mas um comum que dá muito certo. Um comum que dá muito certo. O Atlético Paranaense vira para cima do São Paulo. São Paulo segue sem vencer, né? Já são aí 3 derrotas consecutivas. Situação do São Paulo complicando-se no campeonato. Chegou a ser líder, né? Ficou muito tempo no G4. Agora pode ir para a 10ª colocação, 9ª colocação nessa rodada. São Paulo está ali em 8º. O Atlético Paranaense, pelo contrário, assumiu a 3ª colocação. Tomou a 3ª posição do Fluminense. Agora o G3 é Palmeiras, Flamengo e Atlético Paranaense, com Fluminense e Bragantino completando o G5 e o Bahia com 30 pontos ali na 6ª colocação, o mesmo número de pontos do Red Bull Bragantino. O Flamengo, como eu falei, venceu tranquilamente, 4-0 a Chape. E o Pedro, né? Sempre mandando recado através dos seus gols. É assim que se faz, Hendrick. Ó, de frente pro gol, é assim que se faz. O Ancelotti, era assim que um atacante da seleção deveria fazer. Assim, Pedro mantendo essa média fantástica de gols dele é um absurdo, né? Você convocar, porque ia ficar muita gente do Flamengo. Pô, não pode ser essa justificativa, né, cara? Não existe isso, né? Você convocar Alexandro, que nem titular é, Danilo, que nem titular é, e não levar o Pedro. É brincadeira. Paquetá, cara, e não levar o Pedro, isso é uma palhaçada muito grande. E aí a seleção paga o pato. Não ia chegar muito longe nem com o Pedro, nem podia chamar quem fosse, não ia chegar muito longe, a gente sabe da capacidade das outras seleções, né? Mas Pedro, matador, artilheiro do Campeonato Brasileiro, passou o Viveiros, né? Passou o Viveiros, e agora o Pedro é o artilheiro do Campeonato Brasileiro, e o Flamengo 4-0 para cima da Chape, que é lanterna do campeonato, enfim, vou dizer rebaixada, né? Mas muito difícil que a Chape consiga resistir e permanecer na Série A. É improvável, né? É muito improvável. O Flamengo teve alguns problemas, principalmente ali pelo lado esquerdo, né? O Ayrton Lucas fez uma partida pavorosa, né? O Pulgar também fez uma partida ruim. É incrível que num 4-0 a gente tem ainda coisas negativas a serem ditas sobre o Flamengo. Erros bobos, desatenção, que quase custaram muito caro para o Flamengo do Ayrton Lucas e do Pulgar. O Pulgar pode ser negociado nessa janela, né? E depois entrou o Alexandro e não melhorou em nada o lado esquerdo do Flamengo. Surpreendentemente, o lado do Emerson Royal acabou sendo melhor. E até o segundo gol nasce, né? Um dos gols nasce um cruzamento do Emerson Royal. Mas o Ayrton Lucas, o lado esquerdo do Flamengo foi pavoroso, pavoroso. Sorte que era contra a Chapecoense. Segue a perseguição
do Flamengo ao Palmeiras. Hoje tem jogo, Botafogo e Vitória, jogo atrasado da 10ª rodada, os dois têm a mesma pontuação. Quem vencer dá um saltinho ali na tabela e termina o turno entre os 8 melhores do Campeonato Brasileiro, né? Que para Botafogo e Vitória, para o Vitória é fantástico, né? Vitória todo ano luta para não cair. E para o Botafogo, toda a confusão no início do ano, de certa forma, é você começar um retorno com esperanças de brigar, pelo menos pela pré-Libertadores, que nesse momento está com o Red Bull Bragantino, né? Copa Sul-Americana, vou dizer que foi fantástico, mas o Vasco pelo menos não perdeu, né? O Vasco que empilha derrotas, pelo menos não perdeu. Vinha perdendo até o final do jogo para o Independiente Medellín, que enfrenta uma crise daquelas que nunca se viu no futebol colombiano, né? O Independiente Medellín saiu da Libertadores, inclusive perdendo o jogo por WO, devido a essa crise que atinge politicamente, esportivamente, financeiramente o clube e mexe com a torcida. O Independiente Medellín ontem voltou a jogar no seu estádio e 2-2 contra o Vasco. O Vasco foi com força máxima, né? Depois que o Renato Gaúcho saiu, parece que o entendimento mudou, tá na Sul-Americana, disputa a Sul-Americana, vai poupar para quê? Agora o Vasco tem que se preocupar também com o Campeonato Brasileiro, né? Esse fim de semana o Vasco precisa vencer. O Vasco precisa vencer para sair da zona de rebaixamento. O empate não é um resultado maravilhoso, porque o Vasco, repito, não tem ganhado. Joga em São Januário, perde. Joga fora, perde. O Vasco não tem vencido. Então o 2-2 contra o Medellín obriga o Vasco a vencer. Obriga o Vasco a vencer. O ideal era que o Vasco tivesse conquistado uma vitória diante de um Independiente Medellín vivendo uma crise muito grande, né? Um problema político muito grande. Não deu, mas pelo menos evitou a derrota, porque voltasse com uma derrota da Colômbia seria bem complicado, a pressão seria muito grande para que o Vasco conseguisse um resultado positivo. O Campeonato Brasileiro pode ser uma forma de o Vasco renascer, né? Uma vitória no Brasileirão dá moral para o trabalho do Emanuel que está começando agora, 2 jogos, ainda nenhuma vitória, mas pelo menos volta da bagagem com 1 pontinho. Eu fico por aqui, mais tarde a gente volta para trazer Mercado da Bola aqui no Dois Toques, a casa do futebol.